Olá, você está no Livros Incríveis e hoje nós vamos conversar sobre o livro Deus Salve a Rainha, do Joel Teodoro. A história de Esther, ela tem uma importância muito grande histórica. Ela foi responsável pela libertação do seu povo na época do Império Persa. Felizmente, a soberania divina usou essa mulher para mudar o destino de uma nação inteira. É uma história muito particular, cheia de vingança, tentativa de genocídio, brigas, guerras, invejas. Tudo isso permeia o livro de Esther. Nesse livro, o autor faz uma abordagem histórica, mas também ele não deixa de mostrar, na segunda parte dele, a soberania de Deus. O livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele mostra em toda ela a soberania divina. O autor, Joel Teodoro, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana no bairro do Imperial, no Rio de Janeiro. Ele é bacharel em áreas humanas, ele é mestre em ciência da literatura e ele é também doutor de ministério. Ele é casado com a Roberta e pai do Gabriel e da Rafaela. Então, falando um pouco da história, a gente vai conhecer o rei Assuero ou o rei Xerxes. São a mesma pessoa, mas um é na língua persa e outro na língua hebraica. Ele era filho de Dário I. Ele não era o mais velho dos filhos, mas era o mais parecido com seu pai. Política, geografia, administração, filosofia e direito era uma das áreas que ele estudava. E também ele era ótimo nas táticas de guerra comuns naquela época entre príncipes e governantes. Fora tudo isso, ele ainda falava várias línguas, inclusive o aramaico. Nós vamos encontrar aqui também Esther, que é a nossa personagem principal. Ela é filha de Abigail, da tribo de Benjamim, uma das duas tribos do reino de Judá, antes desse ser destruído pelos babilônios. Ela usou a sua influência como rainha para libertar seu povo, para que o seu povo não fosse exterminado, usando toda a sua coragem, toda a sua humildade e toda a sua sensatez. Assuero reinava sobre a Pérsia e quando ele resolveu convidar os seus oficiais, príncipes e toda a realeza ali para uma festa, convocou uma festa, que essa festa, pelo que o livro diz, ela durou mais ou menos uns 180 dias. Era uma festa com muita comilança, muitas bebidas, tudo do bom e do melhor, que era comum naquela época. Em determinado momento, ele já estava muito alto, já tinha comido e bebido mais do que o suficiente, se é que vocês podem me entender. E aí, ele convoca a rainha, ele pede para os seus oficiais chamarem a rainha Vasti, porque ela era muito bela. E ele queria ali que a rainha se apresentasse aos convidados, que ela desfilasse com a melhor roupa, da melhor forma, enfim, queria mostrar a sua esposa para todos que ali estavam. Mas o que aconteceu? Quando a Vasti foi convocada para aparecer nessa festa e se mostrar para todo mundo, ela simplesmente se nega. Então, só para a gente permear aqui, acontecendo coisas aí que, naquela época, as mulheres tinham o dever de obedecer aos seus maridos. E também, ali, nessa história, a gente está falando de um rei, né? Então, imagina, a rainha simplesmente desobedece ao rei, a ordem do rei, a um pedido do rei, e o mesmo fica em maus lençóis com seus convidados. Bom, levando a negativa da rainha Vasti, Assuero se enfurece. A ira toma conta e ele, naquele momento, ele junta os seus conselheiros e pergunta o que ele deveria fazer, já que a rainha, a mulher dele, desobedeceu a ordem do rei. O conselho se reúne e um dos conselheiros
diz que ela não tem mais o direito de ser rainha, que ela saísse da presença do rei e que ela fosse proibida durante toda a vida de chegar à presença do rei. Ele acata a ideia e dali parte para a ação. Então Vashti é deposta. E aí fica o caminho livre para ele que ele consiga uma nova rainha tão bonita quanto ou mais e que obedeça suas ordens. Então ele escreve uma carta, faz tipo um decreto e manda para todas as províncias e todos os povos, porque, claro, naquela época a mulher tinha o dever, dentro desse parâmetro histórico, de obedecer ao marido em qualquer circunstância. Então essa carta, ela também servia para que as outras mulheres do povo ficassem atentas, né? Depois de todo esse acontecimento, a Bíblia não nos diz, não nos mostra quanto tempo se passou até que Esther fosse chamada à presença do rei. O livro nos diz que isso não foi de repente, que isso levou cerca de uns 10 anos para que tudo acontecesse. Então, a Vashti foi embora, um tempo se passa e o rei quer uma nova esposa, bonita, virgem e que o obedeça. Então ele convoca todas as mulheres do reino, as mais bonitas e virgens, para que se achegue à presença dele, porque aí ele escolher a nova rainha. Esther está entre elas, mas ela não conta em momento algum que ela é judia, simplesmente porque o povo judeu estava para ser exterminado. E, gente, quando eu falo exterminado, é exterminado mesmo, genocídio. Eles iam acabar com o povo judeu, eles iam exterminar o povo judeu, da mesma maneira que aconteceu com os armênios na Guerra da Turquia, que não é tão falado assim, e também o Holocausto. Então, os judeus iam ser mortos. O parâmetro deles era eliminar o povo judeu. Então Esther, mesmo sendo judia, ela no primeiro momento ela fica quieta e não fala que ela é judia. Muito bem. Se chegando à presença de Assuero, ele se apaixona, ele olha e na hora ele se apaixona por Esther. Bom, a partir daqui eu não vou contar a história, vocês vão ter que ler. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Deus Salve a Rainha, ele te mostra capítulo a capítulo do livro de Esther. Ele mostra todo o contexto histórico, como eu falei para vocês, mas principalmente ele mostra a soberania de Deus. Se a gente lê o livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 10, você vê como Deus é soberano, como que a providência de Deus no livro, na vida do povo judeu, e também tudo que acontecer na vida disso é aquela coisa, sabe? Você acreditar ou não, isso não muda o que Deus é. Você querer ou não, isso não muda o que Deus quer para a tua vida. Tudo vai acontecer conforme a sua vontade, queira você ou não. Bom, eu não vou contar mais da história, porque eu quero que vocês leiam o livro de Esther. O que eu posso dizer para vocês é que no livro Deus Salve a Rainha, ele mostra que a providência de Deus sempre está presente. Tanto no livro de Esther, capítulo 1 ao capítulo 10, como nas nossas vidas. Muita gente estuda o livro de Esther, de Ruth, né? Ela como mulheres. São mulheres muito, muito especiais na Bíblia, né? Muito abençoadas e muito abençoadoras. No livro de Esther a gente vê a humildade, a coragem, a modéstia, a forma bem diferente de Vashti com que ela falou com o marido. Ela teve a coragem de chegar a ele, sendo judia, falando da sua origem, né, que ela podia ser morta, né? E mesmo assim ela teve coragem de falar isso, mas ela falou com respeito, com amor e respeito. Então, a gente aprende muita coisa no livro de Esther. Se você ainda não leu,
eu indico fortemente que você leia. Deus Salve a Rainha, não espera ler esse livro. Pega o livro da Bíblia. Gente, tá lá, os 10 capítulos de Esther. Ele tá entre Neemias e Jó. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, desse panorama que eu te dei, vai ser mais fácil você entender a Bíblia, entender a história de Esther. Então, eu te convido aqui para pegar sua Bíblia aí, se você tiver, abre o livro de Esther e vai lendo. Você vai ficar lembrando de tudo que eu te contei. Só que você, vai aprender muito mais, porque você vai ver os detalhes da história. Todos os detalhes que eu não vou te contar aqui. Como que Esther chegou à presença do rei? O que foi feito? Como que ela usou isso? Como que ela conseguiu chegar? Como que ela conseguiu a atenção do rei para ele oferecer, para ela fazer uma festa para o rei? Como que ela conseguiu que ele acreditasse nela quando ela conta que existe uma conspiração contra ele e que queriam matá-lo? Isso eu não te contei. Então, vai lá, lê o livro de Esther e aí você corre aqui nos comentários e me conta o que você achou. O que você achou, se você gostou ou não. E se você tiver alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários, ou se você preferir, em qualquer uma das minhas redes sociais. Bom, eu espero que vocês leiam esse livro, tanto Deus Salve a Rainha, mas principalmente o livro de Esther, da Bíblia, que todo mundo tem, né, gente? Então, eu te convido a tudo isso e eu te aguardo no próximo vídeo pra gente bater um outro papo e ter muito mais leitura por aí.